Os pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Cá estamos nós em 2018 para o primeiro programa dos pontos de Fernando Lima. Continuamos nas já habituais plataformas. Falamos a partir dos estúdios centrais da Rádio Savana 100.2. Continuem-nos a acompanhar no YouTube e também na televisão independente de Moçambique, em diferido, às 21 horas de domingo, e também no site do Semanário Savana, www.savana.co.mz. Boa noite, Fernando Lima, bem-vindo ao primeiro programa de 2018. Bem-vindo, obrigado, boa noite. Fernando Lima, neste momento vamos fazer a resenha nacional dos principais acontecimentos que marcaram o ano de 2017, a mão dura de Rogério Zandamela, o governador do Banco de Moçambique. Isto seria, de facto, a figura do ano, deste programa. Ou aquela figura que marcou o ano de 2018. E, claramente, do ponto de vista económico, a figura do governador do Banco de Moçambique impôs sobre todos os cenários, não só pelas medidas draconianas que aplicou à economia de Moçambique, nomeadamente o corte que teve como consequência o corte no crédito, o aumento das taxas de referência, mas, por outro lado, porque com estas medidas, nomeadamente aquilo que se refere como, portanto, enxugar o metical, conseguiu uma quebra muito grande em termos de inflação. Mas esta quebra de inflação significa, por um lado, quebra nos consumos, mas também foi ajudado por uma conjuntura muito favorável. Não houve grande ruptura em termos de preços. O ano agrícola foi bom, portanto a transição entre a época chuvosa e a época seca foi feita de um modo muito suave, ou seja, o mercado nacional supriu num determinado momento. E não tivemos aquelas grandes cheias que de 2015 para 2016 que até provocaram um corte de estrada. Exatamente, e não só que os políticos adoram estas coisas, embora seja muito cínico dizer isso, mas os políticos gostam destes fenómenos naturais, que é para justificarem a sua ineficiência e a sua incapacidade para lidar com estas questões. Aliás, vimos inclusivamente que ao longo do ano o discurso foi mudando. Começou com um discurso a dizer calamidades naturais, cheias, para depois, à medida que se foram apercebendo que os índices de produção agrícola eram bons, acabou a choraminguice sobre as calamidades para se referir à boa época agrícola. O petróleo manteve-se mais ou menos estável, não obstante as subidas, sobretudo no último trimestre, e, portanto, e por isso mesmo, e não obstante as subidas do preço da energia, a subida do preço da água, a subida do preço do pão, conseguimos este fenómeno, o que é importante porque também não fez uma grande pressão, por exemplo, sobre a massa salarial. Nós sabemos que a situação não é boa. Temos os sindicatos que habitualmente protestam sobre a questão do salário mínimo, mas em termos globais nós vimos que os movimentos de reivindicação salarial não foram significativos. Isto significa que, de facto, há uma relação real entre a inflação e a queda
da inflação e o custo de vida, ou seja, como é que os trabalhadores, nomeadamente aqueles segmentos mais desfavorecidos, conseguiram encaixar a crise que estamos a atravessar. E, portanto, o governador, que é um quadro do FMI e que claramente veio implementar a cartilha do FMI, conseguiu, pelo menos do ponto de vista das medidas monetárias, implementar essa mesma cartilha, coisa que agora é utilizada como uma das bandeiras de sucesso do governo moçambicano. O Banco de Moçambique também conseguiu trazer um pouco o dólar para a casa dos 60. Exatamente. Há uma estabilidade cambial, não só do dólar, do euro também, do próprio RAND. O RAND, na última fase do ano, disparou um pouco com os efeitos já é o efeito Ramaphosa, do último Conselho Nacional do ANC, uma vez que Jacob Zuma já era, e esta nova entrada em cena e a maior relevância que vai assumir Cyril Ramaphosa como o novo líder do ANC e claramente o candidato presidencial do ANC, trouxe este ambiente positivo à economia, e isto justifica o facto de o RAND hoje estar melhor do que estava. Isto significa mais notícias para Moçambique, porque temos um RAND muito mais caro. Sobretudo para os pequenos importadores, vulgos moqueiristas. Exatamente, porque encarece os produtos. E aqui depois tem que se fazer tem que se fazer o enquadramento com o dólar, porque em última análise, por exemplo, mesmo ao nível dos bancos, o dólar continua a ser a moeda dominante na cesta de moedas de referência para os bancos e para o mercado. Por exemplo, vemos que muitos dos produtos de referência em Moçambique, nomeadamente produtos de natureza industrial, produtos semi-acabados, têm como referência o dólar e não o RAND. Só para dar um exemplo, o cimento na última fase do ano baixou de novo, porque exatamente a moeda de referência na produção do cimento, nos serviços incorporados na produção de cimento, a referência é o dólar e não o RAND. Fernando Lima, vamos ao nosso primeiro acontecimento do ano. Começamos o ano de 2017 com uma trégua militar acordada via telefone entre o Presidente da República e o líder da RENAMO, a 27 de dezembro de 2016. Isto permitiu o desenvolvimento da tensão e criou um ambiente favorável para assegurar um arranque de um diálogo, e também numa altura em que o país estava sob pressão externa resultante das chamadas dívidas ocultas. Foi uma fórmula moçambicana encontrada pelos dois líderes? Digamos que sim, porque é muito sui generis a fórmula encontrada. Temos, por um lado, o líder da RENAMO, que continua na Gorongosa. A sua última entrevista mais parece que está num snack bar do que numa base militar, o que demonstra também um baixar das armas e um relaxamento em termos de medida de segurança, porque senão não seria possível este tipo de enquadramento numa declaração de fim de ano do Presidente da RENAMO. Mas o maior evento, ou o reflexo maior da trégua alcançada, foi a circulação de pessoas e bens ao longo das estradas de Moçambique, nomeadamente a zona mais crítica, que é a zona centro. Eu diria que os transportes, sobretudo os transportes de passageiros, nunca se reconstituíram de todo em relação à pujança que tinham antes das confrontações militares no centro. As empresas de transportes
tiveram muitos prejuízos, muitas delas não conseguiram repor frota igual e trégua não é paz. Portanto, continuaram e melhoraram os seus serviços de transporte ao longo das estradas moçambicanas, mas sempre com enormes precauções, e isto refletiu-se muito em termos de oferta de serviços, em termos de preços para os moçambicanos viajarem. Só para dar um exemplo, no fim do ano vivemos uma época de pico. É tradicional ser uma época de pico em termos de transportes, e os moçambicanos sentiram muito a falta de transporte disponível, uma coisa que não se verificava antes dos confrontos militares. Portanto, significa que as empresas retiraram muitos carros de circulação, não fizeram a reposição, e vamos dizer que um pouco mais de eficiência da própria polícia a tentar controlar a qualidade das viaturas em circulação nas estradas moçambicanas reduziu a frota disponível para os moçambicanos conseguirem viajar norte-sul, sul-norte, oeste-oeste e vice-versa. E estas tréguas que eram de 60 dias, depois passaram para uma trégua indeterminada, e como já estávamos a discutir aqui, ajudou também nesta circulação de pessoas de bem, e ajudou também na queda dos preços de produtos agrícolas, porque circulou de norte, sul e norte. Claramente, e sobretudo a população do norte foi a grande beneficiária. O país é muito rico em produção agrícola, mas pasme-se, uma parte dos produtos agrícolas que são consumidos em grande parte das cidades moçambicanas, nomeadamente as cidades do centro e norte de Moçambique, vêm a partir do sul, também vêm a partir da África do Sul. Não obstante os maiores aviários moçambicanos estarem situados na província de Manica, estes aviários não conseguem fornecer frango e ovos para todo o centro e para todo o norte. Portanto, é preciso produção importada a partir da África do Sul, importada do exterior e canalizada através dos portos de Moçambique, aliás, do Porto de Maputo, e depois canalizada para o resto do país. Nós temos um país com uma geografia complicada, é muito longitudinal, logo, se temos os produtos a chegar a um extremo do país, isto encarece muito o custo dos produtos no norte. Por exemplo, na zona de Cabo Delgado, onde há uma melhoria significativa em termos de desenvolvimento económico decorrente de alguns grandes projetos, praticamente não se produz nada, não há frescos, e mesmo outros produtos como tubérculos e cereais produz-se muito pouco. Portanto, esta é uma província que precisa de ser abastecida, de buscar dos outros pontos do país, do exterior. Ora, se a todos estes problemas da distância tivéssemos a acrescentar problemas decorrentes do transporte, porque o transporte que tem que ser acompanhado por colunas militares, que tem que fazer muito maior número de pernoitas no seu trajeto, isto claramente encarece os transportes e torna insuportável o custo de vida nas províncias do norte. Mas também temos, e isto é um fenómeno não tanto para os jornalistas estudarem, mas para outros setores de investigação estudarem, abriu-se um ramal ferroviário entre Coamba e Lixinga, e o consumo da população, a atividade dos agentes económicos do Niassa não consegue fazer funcionar
o comboio entre Coamba e Lixinga, e funciona o comboio de passageiros porque claramente contrariando... Mas isso não tem a ver com o preço, a parte que tem a ver dos Francisco, claro que tem a ver com o preço, mas o preço temos que na construção dos preços entram os custos a que estão sujeitos quer aqueles que oferecem o transporte, quer aqueles que utilizam esse mesmo transporte. Aparentemente os utilizadores do transporte não conseguem pagar os custos que são os preços que são fixados pelo transportador. Ora, a única coisa que está a funcionar é o transporte de passageiros, porque contrariando as leis de mercado, são preços simbólicos. Daí, e isto acontece sempre que há estas situações, daí que exista de novo candonga em Moçambique com os bilhetes do comboio, porque exatamente se o preço do bilhete é tão baixo, permite o desembarcamento desses mesmos bilhetes para depois serem repassados, sim, esses sim, ao preço que o mercado determina. Ou seja, o bilhete é repassado ao preço que cada moçambicano em Lixinga ou em Coamba consegue pagar. Portanto, a candonga, em última análise, repõe as leis de mercado para os preços do bilhete do comboio. Fernando, vamos a um outro acontecimento, um acontecimento muito importante a ver com as dívidas ocultas, a auditoria Kroll. Em maio, a Kroll entregou à Procuradoria-Geral da República o relatório de auditoria internacional e independente aos negócios de Ematum, MAM e Proíndicos. É preciso lembrar que esta auditoria foi acordada entre Filipe Nyusi e o Fundo Monetário Internacional a quando da visita do Presidente da República aos Estados Unidos da América em 2016, mas também foi alvo de muitas resistências em Moçambique, sobretudo dos setores próximos dos que contraíram esses empréstimos ao europeu das normas moçambicanas. Bem, este é o assunto que foi transversal a todos os outros acontecimentos e à natureza de outros acontecimentos. Ele marcou a vida da Frelimo ao longo do ano, do governo, da oposição, da sociedade civil e do cidadão comum. Do cidadão comum, claro, que é a principal vítima desta situação. As relações internacionais, uma vez que continuamos num braço de ferro notório entre a comunidade internacional e o governo de Moçambique. E nos mercados internacionais somos vistos como caloteiros. Exatamente. E, nós estamos na situação considerada lixo em termos das agências de notação financeira internacional. Portanto, este assunto, que começou no ano anterior, continuou em 17 com muito poucas nuances novas. Ou seja, finalizou-se o relatório, mas o relatório continha muitas lacunas. O governo de Moçambique foi convidado a preencher essas lacunas. Já por 2 vezes se recusou liminarmente a preencher as lacunas. A nova palavra de ordem é a Procuradoria a que tem que fazer esse trabalho. Ora, a tal separação de poderes. Nós não vemos a Procuradoria a fazer esse trabalho e não vemos qualquer progresso. A parte talvez mais interessante em relação a esta questão das dívidas ocultas é que, de algum modo, o governo, encorajado por setores importantes da comunidade internacional, não tem pago as dívidas e não tem sido sancionado por não ter pago as dívidas. É claro que Moçambique não pode ir aos mercados buscar dinheiro. Há claramente algumas exceções: o Banco Africano para o Desenvolvimento, o Banco Mundial,
um pouco a cooperação japonesa e é tudo. O resto é basicamente cooperação para projetos de natureza humanitária, projetos que se considerem que tenham grande impacto junto da população mais desfavorecida, como são projetos de água, projetos materno-infantis, projetos de saúde e de educação. Portanto, este é uma zona em que não houve progressos significativos. Foi um assunto que esteve sempre presente na vida dos moçambicanos e nem o Congresso, que se esperava que desse alguma luz sobre esta questão, não conseguiu resolver este problema. Jorge Rebelo tentou levantar o assunto, mas não foi seguido. Levantou o assunto, foi anotado, mas nada aconteceu de vulto. Portanto, entramos em 2018 sem que esta situação esteja resolvida. Alguns doadores estão a reformular as suas políticas em relação a Moçambique, ou seja, têm arranjado outro tipo de programas para ajudar de forma bilateral o país. Não contribuem para o orçamento, mas não se vislumbra qualquer resolver desta crise. Aliás, também não sabemos, e terminamos o ano sem saber em que seriam aplicados os 350 milhões da mais-valia da ExxonMobil, mas digamos que dá para Moçambique fazer contas à vida e ter alguma maior folga de natureza orçamental, não obstante este montante não estar inscrito no Orçamento Geral do Estado. E um dia antes da independência é publicado pela PGR o sumário executivo do relator com nomes censurados, e até agora ainda não temos formalmente publicado a versão integral deste relatório, apesar dos 90 dias pós-publicação do sumário executivo, que era o prazo que a PGR tinha, e terem já sido ultrapassados. Bem, a leitura que eu tenho, indo mais a fundo sobre a questão, é que a ala da Frelimo, que gostaria de ver este assunto esclarecido, não tem força suficiente para impor este ponto de vista. E, portanto, a atual liderança está refém do problema, não tem força para dar a volta à questão, e porque já passaram tantos meses, porque inclusivamente se passou por um congresso do partido no poder sem que este assunto pudesse ter sido resolvido. Isto claramente indica que há muitos tabus sobre esta questão. Não há uma demarcação clara da atual liderança, do atual executivo em relação às dívidas escondidas, e, portanto, quer-me parecer, e utilizando a expressão do economista Roberto Tibana, que estamos naquele cenário de agitar os pés na lama, mas que nada acontece, e, de facto, até ao momento, nada aconteceu, a não ser apelos à calma, porque a PGR está a investigar este assunto. Já vimos muitas detenções por pouca coisa. Este não é um processo que já devia ter alguns detidos? Poderia ter, se houvesse vontade política para tal. Aliás, aquilo que eu acho que está a acontecer, ou que aconteceu ao longo do ano de 2017, a Procuradoria-Geral da República, em coligação com o próprio poder político, procedeu a uma série de ensaios executivos, nomeadamente
inquéritos, congelamento de contas bancárias, algumas detenções, alguns novos processos, para mostrar que está a trabalhar, para mostrar que está preocupada com a frente corrupção, com a frente dos crimes de colarinho branco, mas, de facto, em relação a este caso específico, muito pouco aconteceu. Logo, há aqui um pacto político claro para que este assunto, até agora, não seja mexido convenientemente. Então não tem esperança neste 2018 que este assunto tenha um desfecho que todos nós aguardamos? Eu não diria que não tenho esperança. Tenho esperança, sim, mas neste momento não há nenhuns indícios que haja desenvolvimentos nos próximos meses, que haja perspectivas de desenvolvimento nos próximos meses, e me parece que o Governo está à espera que a comunidade internacional se esqueça que há este problema, como no passado, ao fim de um certo tempo, e porque estes processos são desgastantes, cansativos, a comunidade internacional resolveu relevar determinadas atitudes menos corretas do governo de Moçambique. Neste caso concreto, Moçambique claramente aposta nessa tática, mas a comunidade internacional até agora decidiu não relevar este problema porque o considera exatamente muito grave. Olhemos, por exemplo, para os países nórdicos, que são eventualmente dos países mais próximos de Moçambique, e o seu posicionamento não pode ser mais claro. Nós usamos em Moçambique o dinheiro dos contribuintes dos nossos países. Então, nós temos contas a prestar aos nossos contribuintes. Moçambique, aparentemente, não tem contas a prestar-nos sobre o que faz do dinheiro dos nossos contribuintes. Logo, nós não avançamos. E, aliás, por outros motivos, e aqui seria enfadonho explicar todos os contornos de dois casos relacionados com os países nórdicos. A Islândia cancelou o seu programa de apoio a Moçambique, a Dinamarca retirou a sua embaixada de Moçambique em 2018. Fernando Lima, vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos já. Pontos de Fernando Lima. Boa noite, Rádio 20 e telespectadores. Estamos de volta à segunda parte dos pontos de Fernando Lima. Continuamos com a resenha dos principais acontecimentos que marcaram 2017. Fernando Lima, continuando aqui na auditoria Corol, assistimos também a um esforço para a reestruturação da Ematum com a entrada da Derek Prince, são os americanos. Até que ponto a entrada destes senhores não é para dizer para a FMI tirar o pé do acelerador, parceiros internacionais, aquele é um país a ter em conta, e termos os americanos a controlar toda a costa marítima, entrando também para a MAM e também para os Índicos? Teoricamente, este é o cenário. Teoricamente, estes são os jogos de guerra que se fazem no ISRI e no seu departamento de estudos e pesquisa, que é dominado por pessoas da nossa segurança de Estado. Essa é a ideia, porque a leitura que é feita é que são os Estados Unidos que fazem a maior pressão sobre o FMI para nos manter a pão e água. Logo, se entregarmos um pouco de queijo de primeira exatamente aos americanos, talvez eles fiquem mais relaxados e nos deixem respirar mais à vontade. Em termos grosseiros, é este o raciocínio. Agora, o mundo não é preto e branco e não se faz apenas destes raciocínios muito primários. Mesmo no Canal de Moçambique, mesmo no Oceano Índico, há muitas outras forças que são atores importantes e que
tem um papel a jogar na correlação de forças da nossa região. Vejamos, por exemplo, um dos episódios que serviu para justificar inclusivamente o projeto securitário. Um barco que foi capturado e a sua tripulação raptada nas águas territoriais de Moçambique, um barco de pesca de camarão. Esse barco foi depois capturado pela Marinha de Guerra indiana. A Marinha de Guerra com o qual Moçambique tem acordos de cooperação, assim como tem acordos de cooperação com a Marinha de Guerra sul-africana, que também prestou e presta, pelo menos do ponto de vista formal, a assistência na proteção de toda a zona que envolve a pesquisa de petróleo e gás na zona norte de Moçambique. Portanto, não foram desenvolvidos os contornos desta empresa americana que esteve ligada, pelo menos o seu proprietário é o mesmo proprietário da Blackwater, a empresa mais conhecida pelos seus contratos securitários no Iraque. Mas a ideia é esta. Não só procurar-se viabilidade para a pesca do atum, e aqui começa imediatamente um ponto de interrogação, porque os próprios especialistas da pesca do atum têm dúvidas se com aquelas embarcações, se com as artes disponíveis naquelas embarcações, se elas de facto podem fazer uma pescaria rentável, uma pescaria sustentável e uma pescaria que abasteça de atum os mercados mais exigentes, nomeadamente o mercado japonês, que é um grande consumidor do atum, mas sobretudo um consumidor de atum de primeira qualidade, logo um atum que é pago a preços mais elevados. Digamos que a frota da Ematum é o isco, o filé mignon, de facto, é a parte securitária. Se conseguir montar um bom projeto, claro que pode funcionar. Agora, até ao momento, nós não vimos pronunciamentos do governo americano, das petrolíferas americanas. Há como que um aventureiro que chega a um hotel moçambicano e faz umas declarações mais ou menos espetaculares em relação à sua contribuição para a economia de Moçambique e, complementarmente, em relação à segurança em Moçambique. Portanto, é muito pouco para considerarmos isto como um marco em termos estratégicos, em termos de opção. Mesmo o próprio governo moçambicano não se pronunciou sobre estas questões, que são questões de fundo, ou seja, Moçambique, e não se fala muito disso, mas é ponto assente que esta questão é uma questão sensível. Nunca estabeleceu qualquer acordo com o governo americano em relação à zona de Nacala e às pretensões, aparentemente, às pretensões americanas de instalarem em Nacala uma base naval. No passado, falou-se, inclusivamente, que também a União Soviética, e digo União Soviética porque isto se passou quando a Rússia era ainda União Soviética, teria manifestado interesse em ter também ali uma base naval. Ora, aquilo que nós sabemos, e é público, é que o governo de Moçambique não deu ainda qualquer luz verde para que isto aconteça, quer do lado americano, quer do lado russo. Mais as contribuições americanas em matéria de defesa são extra simbólicas. Meia dúzia de
de par de botas, de fardamentos, de umas lanchas rápidas, lanchas rápidas, de borracha, carros, caminhões recondicionados em segunda mão e, às vezes, alguns exercícios militares simbólicos ligados ao comando africano dos Estados Unidos. Portanto, Moçambique não é ainda um ativo para os americanos em matéria de segurança internacional e, por outro lado, os Estados Unidos veem com muita preocupação problemas de natureza securitária que acontecem em Moçambique, nomeadamente as questões das imigrações com um sinal ideológico ligado àquilo que se designa de radicalismo islâmico e, por outro lado, sendo Moçambique também um corredor fácil para o tráfico de droga internacional. Moçambique aparece não como um consumidor, mas como um país de trânsito de drogas para todo o mundo. Fernando Lima, vamos a um outro acontecimento. Em agosto, o Banco de Moçambique comunicou a sua saída no processo de intervenção do Banco Moza, 9 meses depois de ter tomado conta do banco. Fernando Lima, esta foi uma intervenção que, caso não acontecesse, podia concorrer para empurrar o sistema financeiro moçambicano para uma situação difícil, tendo em conta que o próprio Moza é considerado um banco sistémico. Bem, o Moza Banco era nada mais, nada menos, à altura da intervenção, o quarto banco do sistema de crédito em Moçambique, logo era importante. Olhando à distância, porque já passaram alguns meses sobre o que aconteceu, do ponto de vista legal, do ponto de vista formal, foram cometidos muitos erros. Eventualmente ainda virá à tona uma parte ou as consequências desses mesmos erros, nomeadamente do ponto de vista jurídico, do ponto de vista ético, da intervenção do banco, de conflitos de interesse entre o Fundo de Pensões do Banco de Moçambique, as funções do governador do Banco de Moçambique, depois a relação do governador de Moçambique com a própria Comissão de Administração do Moza, enquanto numa situação de banco intervencionado. Esperemos que nos próximos meses saibamos algo, quer do ponto de vista da Procuradoria-Geral da República, quer do ponto de vista da Comissão de Ética, do ponto de vista estritamente económico. Parece-me para já uma operação que teve o seu sucesso, uma vez que o banco permanece estável, a sua máquina continua a funcionar. Tanto quanto sei, ou quanto sabemos, o Banco de Moçambique, inclusivamente, já foi ressarcido de uma parte dos fundos que teve que disponibilizar para o Moza Banco. Portanto, do ponto de vista financeiro e económico, pareceu-me uma operação acertada, assertiva e que teve resultados palpáveis e positivos. Do ponto de vista político, legal, formal, foi uma grande atrapalhada e nem sempre... E também do ponto de vista de comunicação, do próprio nem processo. Nem sempre o governador do Banco de Moçambique mostrou estar à altura de controlar todos estes acontecimentos. Mas o governador tinha a seu favor o facto de ser uma pessoa de fora que entrava numa estrutura moçambicana em que lhe era dado o benefício da dúvida em relação aos seus métodos de atuação,
mesmo em relação ao desdém que de algum modo às vezes se sente em relação quer ao board de diretores e administradores do Banco Central, quer em relação a todo o sistema financeiro moçambicano. Estou-me a recordar das declarações que lhe causaram muitas críticas aqui em Moçambique, chamando aos gestores bancários de lobistas políticos, de carreiristas partidários e muito pouco elementos com estatuto de banqueiro. A mesma intervenção não foi feita no nosso banco. O Banco de Moçambique decidiu fechar. Bem, o nosso banco, que era o BMI, Banco Mercantil de Investimentos, e que já nessa altura estava falido e que já nessa altura estava ferido de morte, graças a mais uma injeção de fundos, quer da Eletricidade de Moçambique, quer do nosso sistema de pensões do Estado, conseguiu relevantar-se muito pelo querer, e quando eu digo querer, claramente o lobby da Frelimo a funcionar, porque este banco parecia quase um banco em circuito fechado, funcionava ali para servir os interesses de meia dúzia de pessoas. Basta dizer que quando o banco disse que só honraria os depósitos abaixo de 20 mil meticais, conseguiu servir um universo de 90% dos clientes do banco. Portanto, isto mostra quão marginal era este banco no sistema financeiro. O resto, e espero bem que isto venha a público quando de facto for encerrado o processo de liquidação. O resto são muitos ilícitos, mesmo de natureza criminal, que foram cometidos neste banco. E quando digo ilícitos, digo operações sem cobertura, sem garantias, sem colaterais, empréstimos muito mal avaliados e que exatamente causaram os problemas aos acionistas. Aliás, os grandes perdedores nesta operação toda são os acionistas, e os acionistas são empresas do Estado. Logo, o Estado é que vai ficar, que tem que encaixar mais este prejuízo. E o Estado somos nós. Em setembro, finais de setembro, princípios de outubro, tivemos o 11º Congresso da Frelimo. O partido governamental, Filipe Nyusi, chegou ao Congresso como candidato natural, foi reeleito com 99,72%, números vistos na Coreia do Norte. É uma vitória esmagadora e uma carta branca para Filipe Nyusi governar o país e o partido. Claramente, e era este o cenário que se esperava, ou seja, que Filipe Nyusi não tivesse mais argumentos de peso para dizer que não podia lidar com o processo de paz, que não podia lidar com as dívidas escondidas, que teria o partido aos seus pés para tocar, digamos, o barco para a frente. Não me parece, se uma parte é verdade, ou seja, claramente o Congresso rendeu-se a Nyusi, deu-lhe os poderes que ele pretendia, alterou-se substancialmente a Comissão Política, não obstante eu pensar que não se alterou no sentido em que Nyusi gostaria. Mas entrou alguma massa crítica que possa... Claro que entrou massa crítica, mas não é uma massa crítica que passa cheques em branco a Filipe Nyusi. Mas isso também, em última análise, acaba por ser positivo. Não nos interessa. Aliás, quem estará interessado em ter um comitê executivo
que em última análise seja um aparato tipo Kim Il-sung, Coreia do Norte. A massa crítica é muito importante num aparelho de decisão. Mas eu diria, e é correto dizer-se isto, que não é a comissão política que Nyusi desejaria e que gostaria de ter, não obstante estar muito melhor e ele estar muito mais à vontade. Mas, por exemplo, mas eu acho que isto é um pormenor. Se olharmos os comunicados que saem desta comissão política, continua o toque coreano, ou seja, não é por aqueles comunicados que ficamos a saber qual é o tipo de debate e qual é a riqueza do debate no interior da estrutura de direção do Partido Frelimo. Mas as questões de fundo continuaram a ser tratadas de forma muito penosa e muito lenta. Como dissemos anteriormente, ou como disse anteriormente, não há qualquer progresso em relação ao processo das dívidas escondidas. Há uma promessa que nas próximas semanas os documentos da descentralização e da acomodação das forças militares da RENAM nas forças de segurança do Estado moçambicano possa vir a acontecer, mas até agora não aconteceu. As eleições estão aí à porta, há um próximo plenário do Parlamento em março, portanto não há muito tempo a esperar para que esses documentos não só entrem formalmente no Parlamento, mas que sejam de facto analisados, escrutinados e que depois sejam vertidos em plataforma legal para acolher, nomeadamente, a eleição dos governadores, para que, do ponto de vista militar, a RENAM esteja representada na Segurança de Estado e na Polícia e no Exército. Recentemente, há 2 semanas, o Presidente da República exonerou de uma vez só 4 ministros. Isto, Fernando Lima, tem alguma ligação com o Congresso? É consequência disso? É consequência não só do Congresso, mas da forma como Nyusi assumiu as rédeas do Executivo em janeiro de 2015. Claramente, o Governo era uma equipa de compromisso, e quando eu digo era uma equipa de compromisso, isto não significa que Nyusi era um outsider no atual Executivo, mas ao fim de metade do mandato, e isto tem sido a lógica que o Presidente da República tem utilizado, há vários elementos no Executivo que ele considera não estarem ajustados à sua maneira de ver a forma como os pelouros devem ser dirigidos e, portanto, decorrendo de maior poder, decorrendo de se sentir muito mais à vontade, digamos que fez nos últimos meses do ano que passou remodelações importantes. E eu não me esqueço que estas remodelações dos ministros são, porventura, as mais visíveis, mas Nyusi mexeu profundamente no aparelho de polícia, no aparelho do Exército, talvez não mexeu profundamente na Segurança de Estado, mas também decapitou a Segurança de Estado no sentido de dotá-la de novos diretores, e estes são setores sensíveis não só em Moçambique como em qualquer parte do mundo. Acho que os moçambicanos e os próprios analistas estão fixados no cisma José Pacheco, mas
eu diria que mexer na hierarquia da polícia, mexer na hierarquia do exército, mexer na segurança de Estado são questões muito sensíveis e não é um golpe de asa matinal que leva um chefe de Estado a fazer este tipo de mudanças e remodelações. 3 dias após o fim do Congresso da Frelimo, em pleno 4 de outubro, é assassinado Mahmoud Amoran, o edil de Nampula, e um dia depois explodem ataques a alvos policiais e militares em Mocíba da Praia, atribuído a grupos inspirados no radicalismo islâmico. Bem, eu acho que são, apesar da coincidência, são acontecimentos muito diferenciados e que também devem ser analisados de um diferente ponto de vista, não obstante ambos serem assuntos muito preocupantes e muito sensíveis e muito importantes. Sem entrarmos em muitos detalhes em relação ao assassinato de Mahmoud Amoran, do meu ponto de vista, e dissemos-lo ao longo do ano, Amoran podia ser o futuro líder de um grande partido do Norte. Portanto, um partido que congregasse vontades políticas de todo o Norte moçambicano. E, sobretudo, num momento em que se discute descentralização, em que se discutem novos governadores